Olá, turma, tudo bem? Olha, mais uma semana, mais uma aula, né, para nós darmos, para você dar início, para eu dar início a novos conhecimentos. Vejam só, esta semana nós vamos falar sobre os meios de comunicação, que envolve todo esse processo, né, dentro da geografia. O que são meios de comunicação, né? Nós sabemos que o mundo inteiro hoje está tomado, mas como é que tudo isso começou? Então, comemora-se também o início da Páscoa, né, onde muitas pessoas já fizeram os seus trabalhos e estamos esperando você. Então vamos lá, viajar pelos meios de comunicação. São ferramentas que possibilitam a comunicação entre os indivíduos por meio da transferência de informações de forma individual ou em massa. Meios de comunicação são ferramentas que possibilitam a comunicação entre os indivíduos, propiciando a eles a divisão de informações. Esses veículos vêm sofrendo diversas transformações ao longo da evolução da sociedade, encurtando cada vez mais as distâncias entre os povos e acelerando a disseminação de informações. Tipos existentes dos tipos de meio de comunicação são eles: meio de comunicação individual e meio de comunicação social ou em massa. Os individuais é uma ferramenta que possibilita o contato interpessoal e a disseminação de informações entre uma pessoa e outra ou entre grupos restritos. São exemplos: carta, telefone, internet, plataformas de mensagens instantâneas, bate-papo. Então, esses são os individuais. Coletivos, social ou em massa. Ferramenta que possibilita comunicar a um número grande de pessoas, ou seja, transmitir informações em massa. São exemplos: televisão, rádio, internet, veículos e informações. Principais meios de comunicação. Os diversos meios de comunicação existentes sofreram ao longo dos anos adaptações e transformações a fim de atender às demandas da sociedade, encurtando cada vez mais o tempo e o espaço. Os meios de comunicação antigos têm a escrita, a utilização de códigos e sinais para transmitir informações entre os seres humanos. Foi desenvolvida de maneira independente entre a sociedade nas diversas regiões do mundo. Veio o telégrafo, meio de comunicação que permite a comunicação por meio de códigos, baseando no sistema de pontos e traços. Foi criado na década de 1930 por Samuel Morse, nos Estados Unidos. O telégrafo chegou ao Brasil em 1957, com a primeira linha instalada no Rio de Janeiro. Depois veio os Correios, meio de comunicação cujo sistema envolve envio de cartas, documentos e encomendas entre remetentes e destinatário. É um dos meios de comunicação mais antigos. Podem ser privado ou público. Depois vem o jornal, que é um meio de comunicação impresso. O primeiro jornal foi produzido em Roma em 59 a.C. Chamava-se ACTA, diurna, e anunciava notícias do governo. Era escrito em grandes placas brancas colocadas em locais públicos. Olha aí os meios de comunicação da datilografia, rádio, telefone antigo. Meios de comunicação atuais. O celular, meio de comunicação que faz a transmissão de voz e de dados por meio de ondas eletromagnéticas. Foi inventado em 1947 pela empresa de tecnologia Bell, nos Estados Unidos. Em 1956, a Ericsson reuniu diversas tecnologias e desenvolveu o celular chamado Ericsson MTA. Mobile telefone. Computador, máquina capaz de armazenar e processar dados. Com a invenção da internet, tornou-se um meio de comunicação. Internet é uma rede que liga mundialmente milhões de computadores. É um dos meios de comunicação, evolução dos meios de comunicação. Então vamos ver a evolução desses meios de comunicação. A comunicação surgiu da necessidade de ser humano passar informações uns aos outros. As primeiras formas de comunicação já aconteceram por meio de sinais, gestos e sons. A escrita surgiu a partir dos primeiros registros de desenhos, pinturas rupestres, que são aquelas pinturas feitas pelos primitivos, em cavernas, dados
15.000 a.C., na África. Outros registros de escritas foram encontrados em outras partes do mundo, como os hierógrafos no Egito. Após o surgimento da escrita, a carta tornou-se um meio de comunicação bastante utilizado para enviar informações, estabelecendo uma comunicação interpessoal. Com a invenção da telefonia, esse meio de comunicação perdeu bastante espaço, principalmente depois do celular. Rádio é um meio de comunicação que possibilita a comunicação em massa, propagando informações modificadas por meio de sinal eletromagnético. A história do rádio teve início em 1860, quando as ondas de rádio foram descobertas. Telefone, meio de comunicação eletroacústico que possibilita a transmissão de informações por meio de voz e de sinais sonoros. Foi inventado por volta da década de 1860 por Antônio Morse, que o denominou de telégrafo falante. No Brasil, as primeiras linhas eletrônicas foram instaladas no Rio de Janeiro, né? Depois veio a televisão, meio de comunicação eletrônica capaz de reproduzir imagens e áudios de forma instantânea, convertendo luz e som em ondas eletromagnéticas. O desejo de criar uma televisão remota remonta ao século XIX. Olha aí essa imagem, todo mundo conectado, né? Cada um com uma ferramenta diferente. Uma das primeiras invenções tecnológicas de comunicação foi o telégrafo, um meio de comunicação de escrita à distância. O engenheiro francês Claude Plouffe foi o primeiro a utilizar o termo telégrafo em 1790. Nesse ano, Churchill construiu uma ferramenta capaz de enviar letras e frases por meio do sistema ótico. Em 1835, Samuel Finley Morse criou o telégrafo prático e simples, que enviava mensagens a longas distâncias por meio de um código Morse. Como sua criação fez um enorme sucesso, foram criadas linhas de transmissão elétricas ligadas à cidade. Até por volta de 1877, os telégrafos eram responsáveis por todas as comunicações feitas a longas distâncias. Cerca de 32 anos depois da primeira transmissão feita por um telégrafo, surgiu uma nova invenção, o telefone, modificando e transformando a comunicação entre os indivíduos. A invenção desse meio de comunicação foi atribuída inicialmente a Alexander Graham Bell, em 1876. No entanto, um congresso nos Estados Unidos reconheceu que o telefone foi inventado pelo italiano Antonio Morse em 1860. Paralelamente à descoberta do telefone, surgiu o radiotransmissão. O rádio permitiu a transmissão de informações para várias pessoas por meio de ondas eletromagnéticas propagadas no ar. Sua primeira transmissão ocorreu em um evento esportivo para o jornal de Dublin. O auge da utilização desse meio de comunicação foi durante a Primeira Guerra Mundial. Com o fim da guerra, o número de receptores de rádio na Europa e nos Estados Unidos aumentou. No Brasil, a primeira transmissão oficial ocorreu no ano de 1922. Em 1923, foi fundada a primeira emissora de rádio brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. A invenção da televisão não foi datada como um dos mais meios de comunicação, visto que seu desenvolvimento compreendeu períodos entre os anos 1817 e 1920, as estações de TV surgiram ao longo da década de 1920, por transmitir não só sons, mas também imagens por meio de campos eletromagnéticos. A televisão é considerada uma evolução do rádio. Ao longo dos anos, a televisão evoluiu bastante e hoje está cada vez mais repleta de novas tecnologias, transmitidas imagens e sons em ótima qualidade. Em 1947, a telefonia sofreu uma nova evolução, surgindo então os aparelhos celulares, criados pelo Laboratório de Tecnologia Bell, nos Estados Unidos. Em 1956, a Ericsson lançou um modelo de celular. A partir daí, outras empresas como a Motorola passaram a criar celulares. Em 2007, o aparelho celular sofreu uma grande transformação com o lançamento dos smartphones, sem teclados numéricos pela Apple. Atualmente, celulares são um dos meios de comunicação mais utilizados no mundo, para fazer ligação, armazenar dados e transmitir informações individuais e em massa. Isso só foi possível com a criação do meio de comunicação que revolucionou o mundo, a internet. Olha aí, né, a máquina da datilografia e um aparelho, um computador.
A invenção da internet modificou tudo, aquilo que conhecíamos a respeito das formas de comunicação. Essa rede, que integra mundialmente milhares de computadores, foi capaz de aproximar a pessoa, diminuindo logo as distâncias e reduzindo o tempo de transmissão de uma informação. A internet surgiu a partir de anotações de J.C.R. Licklider, um cientista da computação dos Estados Unidos. Esse cientista projetava uma colaboração mundial entre centros de pesquisas e junto com outros pesquisadores. Desenvolveu a ARPANET, em português, Rede de Agência para Projetos de Pesquisas Avançadas. A antecessora da internet, computadores passaram a ligar-se a ASP.NET. Assim as redes foram desenvolvendo, assim que permitiu a inclusão de outras redes. A ARPANET tornou-se o que conhecemos hoje como internet. Em 1990 surgiu o primeiro buscador. Em 1991 a internet foi aberta ao setor privado e ao domínio público. A internet passou por diversas modificações e é um dos meios de comunicação mais dinâmicos e que mais se desenvolve atualmente, incorporando diversos outros meios de comunicação. Muitos jornais e revistas passaram a ser online. Cartas deram lugar a e-mails. Assim, a sociedade transformou-se sua maneira de comunicar-se, enviando informações e trocando dados instantaneamente por meio de celulares e computadores. Ok? Então, esta é a aula desta semana. Vocês se aprofundem, estudem, vejam esse vídeo várias vezes para ficar aí afiados nos conhecimentos.